Olá, abençoados, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Eu me chamo Jaqueline, tenho 28 anos e nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o meu dia de folga que eu resolvi dar uma faxina pesada na casa que estava precisando muito. E eu vou aproveitar para contar pra vocês um pouquinho da minha história. Bem, eu sou casada desde os meus 16 anos, eu casei com meu esposo, eu tinha 16 anos, mas eu quero voltar um pouquinho mais para trás para falar com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que eu já passei. Enfim, eu sou nascida e criada numa família cristã, somos em 4 irmãos, eu, as minhas 2 irmãs e o meu irmão. E a gente, somos de um lar cristão, porém, no início da minha infância, a minha mãe exercia sobre mim o que a minha avó exerceu sobre ela, minha bisavó sobre ela, e assim era tudo muito severo. A minha mãe não sabia bater, era muito ríspida, muito rígida, e eu cresci assim, com a minha mãe sendo muito ríspida comigo, muito brava. E naquela época a gente não tinha um diagnóstico, porém hoje eu sei que eu tinha depressão. Por qual motivo me leva a crer que eu tinha naquela época? O que eu fazia naquela época, hoje tem diagnóstico. Com 10 anos, eu vou colocar nomes aleatórios para vocês, poderem entender, porém não são protagonistas da minha história. Eu fui passar o fim de semana na casa de uma certa pessoa, passar uns dias, que ela tinha acabado de casar, enfim. Eu fui, não vou dar muitos detalhes pra, é uma história que eu não quero, ir atrás. Eu penso assim que a justiça de Deus, ela não falha. E eu tinha 10 para 11 anos e eu fui. E nesse lugar aí, eu fui molestada por esse moço, esse homem. E ele não chegou a consumir, porém tocou em mim. Isso mexeu muito com o meu psicológico. E naquela época eu não tinha segurança de falar com a minha mãe, porque a gente não se dava muito bem, apesar de eu ser apenas uma criança. Mas minha mãe era muito rígida, dura. Hoje, graças a Deus, ela mudou, é uma benção. Mas naquela época ela exercia sobre a gente o que foi exercido sobre ela na infância. A criação que ela teve, ela passava para nós. E então eu não tive respaldo de falar, ficava com medo dela não acreditar em mim ou falar que a culpa era minha. E então foi onde começou os meus primeiros, as minhas primeiras lacerações, que eu comecei a me cortar. Pegava Presto Barba e, quebrava ele, pegava aquele giletinho dele, passava no meu braço, me cortava. Tentei suicídio algumas vezes, subir em cima do telhado e tentar contra a minha própria vida, mas a misericórdia de Deus me alcançou, o amor de Deus estava sempre ali gritando no meu coração, e Deus sabia que eu não queria morrer, eu queria o fim para aquele sofrimento, porque eu não me dava muito bem com a minha mãe. Eu cresci uma adolescente muito rebelde, respondona. Eu não aprontava muito, porque naquela época era mais fechado, era mais limitado, e também por meu pai ser bem severo em questão de sair, essas coisas, mas eu aprontava um pouquinho, assim, coisas poucas, mas era desobediência, porque se o pai fala que não e você faz, é desobediência. Então eu cresci, e com 16 anos, com 15 anos eu me afastei da igreja, com 16 eu conheci meu marido, hoje é meu marido. E então a gente pôs na cabeça que queria casar, queria ter filhos, e era isso que a gente queria. E então eu falei pra ele, que pra mim poder sair de casa tinha que ser só casada, que eu não saía sem casar. Ele também queria isso, ele era filho único, e eu achei que ia ser tudo mar de rosa. Achei que, os meus pais me avisaram, minha mãe também, meu pai falou comigo, mas naquela época, infelizmente, eu tava me dando, eu com a minha mãe já não tava conseguindo mais ficar na mesma casa, no mesmo ambiente, tava tendo muitas brigas, eu com as minhas irmãs também. Então eu sentia que o problema era eu, e eu queria, na minha mente tava, eu vou casar e eu vou ter paz, eu vou casar e as coisas vão melhorar, eu vou casar e eu vou ficar longe daqui. E isso era só o que passava na minha mente, que ia ter o fim do meu sofrimento que eu tava passando por aquele momento. E então foi quando eu descobri que eu tava grávida. Graças a Deus, a minha mãe me deu, apesar de todo o desentendimento que a gente tinha na minha gravidez, ela me deu o maior apoio.
ela nunca se desfez de mim ou da criança, foi a primeira netinha dela, e ela me apoiou mesmo, me abraçou. Meu pai ficou um pouco decepcionado, porque eu entendo, né, eu era a filha mais velha deles, então todo pai faz planos, projetos, sonha pro melhor pra sua filha, e ver uma filha com 16 anos, grávida, falando que vai casar, vai sair de casa, você sabe que é o contrário de tudo que você planejou pra sua filha, mas era por aquele caminho que eu tava querendo seguir, não tinha o que eles fazer pra impedir, infelizmente. E então a gente marcou o casório, marcou de se casar, marcou no civil. O meu esposo, quando eu namorava com ele, ele era um rapaz muito mulherengo, era um rapaz de boa aparência, um rapaz que, né, eu sabia que ia dar trabalho, mas estava disposta a fazer isso. E então eu casei, né, com 16 anos, fui morar pra casa do meu esposo com os pais dele. Meu esposo nunca tinha trabalhado na vida. Antes dele sair de casa, meu pai deu um coxa nele e falou: ó, você só tira ela daqui de dentro de casa se você arrumar um serviço, porque não é seus pais que vai sustentar ela, é seu dever a partir de agora, a partir do momento de vocês casar e sair daqui. Então ele tinha arrumado um serviço como servente, foi o primeiro serviço dele, gente, para glória e honra de Deus, esse homem trabalha até hoje. Arrumou um servicinho melhor, graças a Deus, e trabalha até hoje. Serviu esse empurrão do meu pai. Então a gente, né, eu fui morar. Gente, foi totalmente oposto do que eu esperava. Eu nunca pensei que eu ia sentir. Perdão que tem um nenenzinho aqui atrás chorando, mas é o meu bebê, gente. Fazer vídeo e gravar com o neném é assim mesmo. Eu nunca pensei que eu ia sentir tanta falta da minha família, dos meus pais, da minha irmã. Eu sentia falta até das minhas brigas com a minha mãe, sentia falta até das surras, eu acho que eu sentia falta. Eu sentia muita falta de todo mundo. Eu tive depressão na gravidez, tinha pensamento suicida, só que graças a Deus, Deus, né, a todo tempo falando no meu coração que a minha tão sonhada menininha tava por vir, isso me fazia me manter em pé.